Boa noite, bem-vindo a mais um culto. Hoje nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor e você, onde estiver agora, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo. É o que nós desejamos, é o que nós oramos, pedimos a Deus para que a igreja do Senhor seja uma igreja viva, abundante no Espírito Santo. Quero te convidar para ler a palavra que está escrito Livro de Reis, no primeiro livro, capítulo 18, verso 41. Primeiro livro de Reis, 18, 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Palavra do profeta de Deus para aquele rei. E Deus quer te usar também. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ser boca de Deus aqui nessa terra. Nós temos que crer, nós temos que fazer a vontade do Pai Celestial. Ore comigo nesse momento, estamos iniciando esse culto. Em nome de Jesus. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome. Aleluias, damos a Ti glórias e honra, pois Tu és o único, Senhor, que merece todo louvor e adoração. A Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Pai querido, abençoa, Senhor, este culto agora que vai se iniciar, Senhor, porque ela é adoração a Ti. Senhor, não a homens, Senhor, meu Deus, não a coisas, mas aqui se entronizamos o Teu nome, que é todo poderoso e acima de todo nome. Recebe, Senhor, os louvores. Senhor, Tu habita no meio dos louvores. Aonde quer que esteja um crente, um salvo, Senhor, cantando nessa hora, aleluia, que seja abençoado, que seja cheio do Espírito Santo. Assim eu peço que ele possa transbordar para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio
que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Escutas quando clamo, que acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Deus abençoe a todos. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar. Vamos cantar louvores. Viemos aqui com propósito. E o desejo do nosso coração é render
graças a Deus. Render todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. E é para Ele que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Esteve cantando louvores, adorando ao Senhor, o Rodrigo. E Deus abençoe a vida, o ministério do Rodrigo. Deus abençoe o irmão Sebastião, que esteve aqui ministrando. Lucas, Davi, Juninho, todos aqui presentes. E agora você aí na sua casa, eu gostaria que você se colocasse de pé e vai prestar culto a Deus. Temos certeza que esse culto será uma bênção se você se apresentar ao Senhor nesse momento, o seu culto a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué no capítulo 2, livro de Josué, capítulo 2. E vamos ler a palavra do Senhor. O título, na minha tradução, é Josué envia 2 espias a Jericó. Leamos então a palavra do Senhor. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, e entraremos na tua casa, porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens foram. E depois a eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após elas. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte,
para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizestes jurar, se vindo nós à terra não estares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e os teus irmãos, e toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Glória a Deus, até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Algo maravilhoso, um texto profundo da palavra de Deus. Primeiro, Josué, um grande espião do Senhor, homem de Deus. Lá em Números, no capítulo 13, está registrado a experiência de espião que teve Josué, quando, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Era outra terra, era para espiar a terra de Canaã. E então desses 12 espias, eles rodearam a cidade por um período de 40 dias, e observaram bem se a terra era boa, como Moisés havia pedido. Vocês verificam se esta terra verdadeiramente é boa, se é uma terra que mana leite e mel, como é que é a terra. E então aqueles espias foram, os 12 espias, observaram atentamente a terra e voltaram trazendo um relatório negativo para Moisés. Um relatório totalmente negativo. E então disseram para Moisés: olha, Moisés, a terra que nos enviaste a espiar é boa verdadeiramente. É uma terra que mana leite e mel. A terra é boa. Porém, ali na cidade, os filhos de Anak estão ali. Os Anaquins habitam, filhos de gigantes. São homens de grande estatura nessa cidade. A cidade é fortificada e há dificuldade para que entremos nessa cidade. Mas esses homens, esses homens trouxeram esse relatório negativo. E quando eles estavam narrando para Moisés: olha, será impossível, tem aqui um cachinho de uva aqui, para você ver. 2 homens para carregar um cacho de uva. Tão boa é a terra, a qualidade da terra é muito boa. Porém, é impossível conquistarmos esta terra. Esse é um olhar negativo que muitos crentes nos dias de hoje têm. Ele olha verdadeiramente para os problemas, ele olha para o tamanho do gigante, para as lutas, para as provações que estão por aí, pelo momento que estamos atravessando, e ele vê dificuldade em tudo. E então ele não encontra solução, ele não vê a solução, ele não confia verdadeiramente em Deus. E a Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E os que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para servirmos ao Senhor, precisamos crer, precisamos confiar no Senhor, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Precisamos crer que verdadeiramente é Ele quem peleja as nossas batalhas, nossas pelejas. Precisamos crer que é Ele, é o mesmo Deus que sustentou Israel por 40 anos no deserto, é o mesmo Deus que deu roupa, deu calçado, deu tudo para aquele povo, em uma condição totalmente improvável, mas Deus sustentou aquele povo dando água, tirando a água da rocha. Deus deu carne àquele povo lá no deserto, Deus deu maná, enviou maná do céu, e agora a fama do que havia feito já estava correndo.
E então parei um pouquinho para narrar sobre a vida de um dos dois espiões. Dos dois, porque estou me referindo a Josué e a Calebe. Eram 12, 10 trouxeram relatório negativo, mas 2 disseram assim: não, nós podemos sim, e nós vamos conquistar esta terra. Nós podemos, porque nós confiamos no Senhor. Nós podemos sim, e nós vamos alcançar esta terra, nós vamos conquistar esta terra. Mas os outros disseram: não, é impossível, vocês não vão conseguir. Nós não vamos conseguir. Eles disseram: vamos conseguir. É assim, irmão, é a postura do servo de Deus. A situação está difícil, mas nós vamos atravessar esse momento, né, de epidemia, vamos atravessar esse momento de pandemia, vamos atravessar os momentos de luta, de provações, e ainda cantando louvores e adorando o nome do Senhor, orando, porque nós cremos em um Deus que supre as nossas necessidades. Nós cremos em um Deus que está sempre atento às nossas orações e que verdadeiramente nos ouve. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos crentes, são práticos. Acredita que Deus tem poder para curar uma dor de cabeça, mas ele não acredita que o Senhor tem poder para o livrar de uma enfermidade terrível como essa. Mas o nosso Deus pode, glória a Deus, Ele pode todas as coisas. E então, Josué e Calebe foram 2 grandes espiões. Agora, é isso que me chamou a atenção, muitas vezes já ministrei nesse texto. O que me chamou a atenção, porque ele viu que não era a quantidade de espiões, pois Moisés enviou 12, 10 voltaram trazendo relatório negativo. Somente ele e Calebe trouxeram relatório positivo, um relatório de conquista, que deve ser o relatório do povo de Deus. Nós vamos atravessar esse momento difícil, nós vamos alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, porque o Senhor já determinou a vitória, e no Senhor nós confiamos. Agora, ele não enviou 12 como Moisés, ele enviou 2, apenas 2 espiões. Josué envia 2 espiões para espiar Jericó, que também era uma cidade fortificada, tinha uma muralha em que pessoas como, né, a meretriz Raabe moravam, muitas pessoas moravam nos muros, nas muralhas. As muralhas eram tão extensas e a sua largura era possível de 12 metros de largura, e essas muralhas davam até para passar carros por cima. Haveria possibilidade, no caso, né, se colocassem, daria para passar até carruagem, pois 12 metros de largura, pessoas moravam naquelas muralhas. E então o povo, quando os inimigos aproximavam, ficavam todos, fechavam as porteiras da muralha e se sentiam seguros. Mas quando viram que era o povo de Israel que estavam chegando, foi o que aquela mulher meretriz disse: olha, nós estamos apavorados, nós estamos assustados, porque nós sabemos o que o Deus de vocês fizeram, né, lá no deserto. Nós sabemos que o Deus de vocês secou o mar vermelho, que o Deus de vocês é poderoso. Irmãos, é o mesmo Deus que secou o mar vermelho, que continua hoje operando no meio do povo que crê no seu nome, que crê no seu poder, que crê na autoridade que há no nome de Jesus. Nós cremos no Senhor, e no Senhor nós já estamos levantando a bandeira da vitória, pois a bandeira da vitória já está erguida em nome do Senhor Jesus. E então aqueles 2 homens foram e entraram numa casa, e talvez se fosse hoje, os crentes extremistas, né, os religiosos extremistas iriam condenar a atitude daqueles homens. Por quê? Porque eles se esconderam, se hospedaram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Eles foram exatamente na casa daquela mulher e se hospedaram, porque é a inteligência do povo de Deus, dos servos de Deus. Por aquela mulher ser uma mulher prostituta, era comum muitos homens entrarem naquela casa
Então era uma forma deles também passarem despercebidos. E eles entraram naquela casa. E quando a mulher reconhece que eram de Israel, né, a fama logo correu e avisaram para o rei de Jericó, dizendo: olha, vieram 2 homens aqui e se hospedaram na casa daquela mulher, da prostituta, na casa de Raabe. E então o rei manda aí pessoas lá naquela casa, dizer: traz esses homens lá de Israel, vamos lá, prendam eles, tragam eles de volta. Mas aquela mulher disse: olha, ela escondeu aqueles 2 homens e disse para os mensageiros que foram procurar aqueles homens, disseram: olha, é verdade sim, enviei 2 homens aqui, é verdade, vieram 2 homens a mim ontem à noite, só que ao escurecer eles se foram, eu não sei quem são, de onde eram, né? Porque ali era a passagem de homens de todos os lugares, eu não sabia quem era, e eles se foram. Mas se vocês forem ligeiros, vocês vão atrás deles e vocês vão por esse caminho, se vocês vão encontrá-los. E ela então agora procura aqueles 2 homens, depois que aqueles mensageiros foram embora, e disseram: olha, nós sabemos que o Deus de vocês é capaz, nós sabemos o que o Deus de vocês fez, o que o Deus de vocês tem feito, as maravilhas que Ele tem operado. O pavor tomou conta da nossa cidade, porque Ele sabe que ali está o povo que teme o Senhor, e o Deus de Israel é poderoso. Mas olha, eu vou usar de beneficência com vocês, de bondade com vocês. Mas sabem, eu quero pedir a vocês, quando esta cidade cair nas mãos de vocês, vocês vão me poupar também o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, a minha família. Era uma mulher prostituta, mas era uma mulher que estava preocupada com a sua família. Enquanto existem muitos crentes, até mesmo pregadores, que se preocupam muito com empregar a palavra em muitos lugares distantes, mas esquecem a própria família, esquecem os seus. Aquela prostituta estava preocupada, ela queria proteger o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, ela estava preocupada com a sua família. E aqueles homens então fizeram esse juramento condicional: se ela mantivesse aquele acordo em sigilo, então quando eles conquistassem a cidade, ninguém colocaria a mão nos seus pais, seus irmãos, na sua família. Elas seriam protegidas. Glórias a Deus por isso. Irmãos, a história de Raabe é longa, mas não é esse texto, e nós já estamos chegando ao final desta mensagem, desta palavra para esta noite. Mas sabe, Josué enviou 2 homens e eles espiaram a terra. Eles olharam aquela terra e voltaram trazendo relatório positivo. E realmente aquela cidade caiu diante do povo de Israel. Aquela cidade fortificada, aquelas muralhas, nós já sabemos do ritual que foi feito, alguns dias circulando, o povo de Israel circulando, né, as muralhas, e quando receberam a ordem, como havia sido combinado com Josué, né, agora os sacerdotes, os levitas, tocaram as suas trombetas, e a muralha veio ao chão. Glória a Deus. Realmente não houve resistência mais daquele povo, porque diante deles não estava só aquele povinho que para muitos era insignificante, o povo de Israel, que tinha saído do Egito alguns anos antes, eram escravos, totalmente dominados por Faraó, agora estavam em um deserto, desarmados, homens, idosos, mulheres, crianças, mas eles não temiam os homens de Israel. Por quê? Eles não temiam. Eles temiam o Deus de Israel. Eu quero dizer para vocês que é a mesma coisa hoje. O mundo lá fora não teme a nossa estatura, não teme a nossa condição social,
a nossa condição financeira, mas o povo teme sim. É o Deus de Israel, é o Deus da igreja, que um dia disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Eu quero orar agora nesse instante. Teremos outras oportunidades para continuar com essa ministração, é um pouco longa, mas o nosso tempo é curto na nossa live, e nós estamos encerrando esta mensagem agora, dizendo para você que o Deus de Israel é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que operou no deserto, opera hoje nas cidades, opera hoje no meio do povo de Deus, nos países, no mundo afora, onde se encontra o povo de Deus. Ele está presente, e o inimigo é que tem que tremer. Os inimigos do povo de Deus é que tem que tremer, porque diante de nós vai o Senhor. O nosso Deus é poderoso na batalha. Eles não precisam nos temer, mas tem que temer o Deus de Jacó, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Glória a Deus por isso. É um Deus poderoso na batalha, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te dê livramento e que você confie no Senhor. Entenda que existe um Deus que é poderoso para abençoar a sua família. Se preocupe com a sua família, ore pela sua família, e nós vamos orar também agora pela sua casa, pela sua família. Se você perdeu o emprego, pela situação alarmante que o mundo aí está vivendo, eu vou te citar um texto que está no Salmo 37, verso 25. Davi disse o seguinte: eu fui moço, mas já agora sou um velho, porém eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo padecer necessidade. Então, servo de Deus, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Quero orar agora. Quero orar pelas autoridades, como estamos orando. Quero orar pelo nosso país, né? Quero orar pela nossa cidade, pelo nosso estado. Irmãos, existem muitas pessoas desesperadas, sim, mas leve uma palavra de conforto. Fala para eles que Jesus salva, cura, liberta e resolve qualquer problema, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, pelas famílias da Igreja Manancial, pelas famílias das demais igrejas evangélicas nessa cidade. Eu quero orar pelas autoridades, ó Deus, constituídas pelo prefeito, os vereadores. Quero orar, Senhor, pelo presidente da República, pelos senadores, pelos deputados. Senhor, o Senhor pode fazer uma varredura, uma limpeza nesse país, é o que nós clamamos, pois muitos confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabemos que a solução dos nossos problemas está no Senhor, a solução do Brasil está no Senhor. Por isso, nós pedimos: Senhor, sara esta nação. Agora também, Senhor, quero orar pelos profissionais que trabalham na área da saúde. Aqui, Senhor, representando a Igreja Manancial, está, Senhor, a tua serva, Alessandra, Senhor, esposa do teu servo que esteve aqui ministrando este louvor. A tua filha que trabalha nesta área tem passado relatórios difíceis, pois ela está em contato direto com essas pessoas.
Ó Deus, tenhas misericórdia não somente da tua filha, mas de todos os servos do Senhor que trabalham nesta área, e até mesmo aqueles que não são servos do Senhor, mas que se dedicam, Senhor, a esse trabalho tão digno, tão honrado, tão honesto. Abençoe, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que verdadeiramente estão se dedicando, Senhor, nesse momento tão difícil. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai Santo, eu quero orar também pedindo ao Senhor que abençoe os dizimistas e ofertantes desta igreja, pois os teus servos sabem que se não pagarmos a energia, a Excelsa corta. Os teus servos sabem que a água é a mesma coisa. Os teus servos sabem das necessidades que temos, mas, Senhor, que o Senhor não deixará faltar o pão de cada dia, porque, Senhor, sendo fiel no mínimo sobre o muito, o Senhor nos colocará, foi o que o Senhor nos disse. Mas, Senhor, tira toda a avareza, tudo que não vem de Deus, e abençoe os teus servos com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Digam ainda, adorando ao Senhor, que nós vamos despedir com a bênção apostólica. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu Prepara o seu descanso. povo nesse momento, Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, oramos pelos teus servos que estão longe e assistindo essa live. Oramos, Senhor, pelos teus servos que estão trabalhando. Oramos pelos teus servos que estão trabalhando como autônomos. Senhor, abençoamos os teus filhos. Agora, Pai Santo, leva, Senhor, os teus servos que aqui estão em paz para os seus lares. Os teus filhos que estão trabalhando também, que sejam levados em paz aos seus lares, abençoados pelo Senhor, protegidos, amparados pelo Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.